Oi gente, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre gRPC. A gente vai falar um pouquinho desde a teoria até a prática, a gente vai fazer um exemplozinho básico de gRPC em Node. Mas enfim, o que é esse gRPC que muitas empresas aí estão adotando, que dizem que é revolução, que tá usando, que é muito performático, que não sei o que. Basicamente, o gRPC, ele é um serviço da Google, tanto que tem esse G no início. Foi uma ferramenta open source que a Google criou para trabalhar com microserviços. E essa é uma ferramenta, uma maneira de fazer requisições, seria uma alternativa ao REST, e ela é muito mais atual, que tem a possibilidade de utilizar o HTTP2, e tem algumas diferenças, mas esse não é o ponto do vídeo de hoje. E esse estilo de gRPC, ele é independente de tecnologia. Então vai ter ali a requisição que pode ser feita de qualquer tecnologia. Tem diversos exemplos até no site do gRPC, que a gente pode dar uma olhada. Mas basicamente pode ser usado em qualquer tecnologia, dá para utilizar o gRPC tranquilamente. E ele utiliza o protocolo protobuf. Ele basicamente a gente cria um arquivo .proto, por exemplo, user.proto, que aquele arquivo seria um JSON que seria junto com requisição. Então a gente vai ter ali basicamente os models do nosso projeto ali. Então a gente, por exemplo, vai ter ali um usuário que para criar ele vai ter um ID, um nome, e ali a gente passa as prioridades de cada dado que a gente quer que ele receba. Por exemplo, o ID ele é o número 1 porque ele é o primeiro que vai ter que ser enviado. O nome é o número 2 porque vai ser o segundo a ser enviado. Então a gente consegue passar esses dados ali pelo protobuf, que é o arquivinho pronto basicamente. E ele tem toda essa estrutura baseada criada pela Google. Mas esse protobuf ele foi criado para aceitar o RPC, que é de fato a ferramenta que o Google está utilizando, que é o Remote Procedure Call, que ele vai que é isso que de fato vai estar fazendo essa requisição. Mas por que alguém precisa utilizar esse gRPC para fazer um projeto legal em microserviço? Basicamente, o principal fator de estar utilizando ele é chamadas entre microserviços. Então vai estar fazendo essa chamada com o gRPC para conectar um microserviço com outro, para fazer alguma chamada que precisa dentro de um microserviço. Então, ele é extremamente performático. Ele, por exemplo, uma chamada REST é 3 segundos, no gRPC vai ser 1 segundo, segundo e meio. Ele é bem rápido comparado ao REST. Então a requisição é feita muito rápido, o que favorece muito o uso dele nos microserviços. Então, a gente consegue fazer muita coisa com esse gRPC, mas ele é focado totalmente em microserviço e ele também não é bala de prata, assim como nada na programação é uma bala de prata. Mas ele é muito bom para fazer essas requisições. Diversas empresas já estão começando a adotar, tem diversos projetos em produção usando essa ferramenta. Então é algo que é bom a gente ficar de olho, tanto que eu quero trazer essa aula para vocês, para a gente ver como é que funciona em Node, ver como é que isso vai funcionar na prática e como que a gente pode estar utilizando isso em microserviços. Eu vou até diminuir a câmera aqui, que eu já tenho, diminuir aqui. Eu já criei aqui um projeto para a gente estar testando como que isso aqui vai estar funcionando. Vou até abrir sem querer. Eu já criei um package.json aqui, padrãozinho, sem nenhuma complicação, só dei um yarn init para criar o package.json. E só lembrando que todos os códigos que a gente desenvolve aqui no canal estão lá no repositório do nosso canal, o OmniLabs Education, que está todo lá, que já tem lá o repositório desse projeto aqui já feito. Eu até já fiz ele antes, já vai estar lá tudo pronto lá para vocês. A primeira coisa que eu vou criar aqui é um index.js, vai ser ele que vai iniciar aqui o nosso projeto. Como a gente não vai estar utilizando a Express, a gente vai estar utilizando o gRPC, a gente tem que baixar a dependência do gRPC dentro do nosso projeto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um yarn add gRPC. Vamos esperar que ele instalar pra gente. Agora, já tendo aqui o gRPC instalado bonitinho, a gente vai vir aqui criar uma constante, porque como a gente não está usando TypeScript, a gente vai ter que dar o require. Isso é mais questão de linguagem, mas aqui é só para a gente entender como é que funciona. Então não fiquem preocupados com questão de ser Node ou outra tecnologia, podem ficar tranquilos. A gente vai usar aqui o gRPC para a gente conseguir usar as funções do gRPC dentro do projeto. Vou dar aqui um require para conseguir ter as dependências. Passar aqui o gRPC. Pronto, agora a gente já tem todas as funções aqui do gRPC e a gente vai, como a gente faz no Express, a gente vai criar um servidor. Então vou dar um const server e vai receber uma instância do gRPC.server, que a gente vai estar iniciando o nosso servidor aqui bonitinho, redondinho. E a gente vai dar um server.start para iniciar o servidor. A gente pode até aqui dar um node index.js, que ele já vai estar rodando no nosso servidor. Claro que aqui a gente não vai conseguir ver nada, porque a gente não está fazendo nada, de fato.
Outra coisa também que a gente vai fazer, eu vou dar um console.log aqui, só para quando ele iniciar o servidor mostrar, o servidor tá rodando bonitinho, para não sei o que. Então vamos passar aqui, server running at http, 127.0.0.1, que é o localhost, basicamente, fazendo de um jeitinho diferente, e eu vou rodar na porta 3333. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar a criar o nosso arquivo proto, que é o arquivo que a gente vai estar passando quais os dados que a gente vai receber, qual o dado que a gente vai enviar, quais funções que a gente vai ter dentro aqui do projetinho. Então, vamos vir aqui, a gente vai criar algumas anotações. Então eu vou criar aqui notes.proto. E a gente vai vir aqui no arquivo e a gente vai ver como que a gente vai escrever isso. A primeira coisa que a gente tem que falar é a versão do proto que a gente vai estar utilizando. E quando vocês forem usar no VS Code, não vai ter cor o arquivo. Então, eu recomendo vocês instalarem essa extensão aqui, ó, VS Code Proto 3, para a gente conseguir ver a sintaxe ali bonitinha, para não ter que ficar tudo preto e branco. Então, a gente vai passar aqui um syntax igual Proto 3. E aqui, a gente já vai ter, aqui já deixou até colorido, a gente vai ter a versão do Proto 3 que a gente vai estar utilizando aqui nesse arquivo, que futuramente vão ter outras versões, então assim a gente vai indo. E a gente vai criar uma message, que vai ser um model, basicamente. E vai ser, então a gente vai passar aqui note, que vai ser uma nota que a gente vai criar, que a gente vai passar aqui o nosso ID. Tem que passar o tipo antes, como se fosse em Java da vida, a gente vai passar um ID. E vai ser igual a 1. E o que é esse igual a 1? É basicamente a ordem que ele vai ser recebido esse dado. Então o primeiro dado que vai receber é o ID. E agora eu vou passar, por exemplo, o título, que vai ser igual a 2. Vamos passar a string aqui do content, que vai ser igual a 3. E tá bom. A gente vai ter que chamar uma função para a gente listar isso aqui. Outro padrão que é bom a gente ter, que é bom ter esse message empty aqui, para caso ele não receba nada, ele vai retornar para a gente esse empty. Então eu vou criar aqui um service dentro desse proto, que vai ser a função que a gente vai estar chamando para a gente executar alguma ação, que nem a gente faz no REST, na API, a gente chama a rota post, aqui a gente vai chamar a função lá diretamente aqui dentro desse proto. Então eu vou passar aqui node service, e dentro aqui eu vou criar um RPC, não vou criar uma função, eu vou criar uma função RPC, que é uma Remote Procedure Call, então a gente vai criar uma chamada RPC do tipo list, do nome list. Ele vai receber empty, esse tipo aqui que a gente criou, ele vai receber do tipo vazio, e vai dar um returns note list que a gente vai criar. Então ele vai retornar uma lista de notas. Então a gente vai criar aqui uma message, que é o note list, e vai repeated, ou seja, ele pode ter um array, ele vai retornar um array do que? De nota, que foi essa nota aqui que a gente acabou de criar aqui. Que vai retornar com o nomezinho de notes, que vai ter a prioridade 1, que não vai fazer diferença porque só vai ter esse dado aqui. Pronto, a gente tem um proto de notas aqui, bem bonitinho, bem feitinho. Agora, a gente vai continuar configurando aqui o nosso servidor. Então, eu vou criar, como eu não vou estar utilizando um banco de dados, fazendo tudo isso, eu vou criar estaticamente aqui algumas notas. Então eu vou criar aqui uma nota com ID 1, e eu vou até mandar como string, um title que vai ser note 1, e a gente vai passar também um content, que vai ser um content 1. Vamos passar aqui uma ID 2, vamos indo assim, title, vou passar note 2, content 2. Pronto, acho que tá bom, a gente não precisa criar mais muita coisa também para não enrolar aqui. Opa, esqueci de um ponto e vírgula aqui em cima, uma vírgula ali em cima. E agora a gente vai adicionar um service, o service que a gente criou aqui dentro do servidor, para ele poder ser chamado. Então a gente vai criar um server.addService, a gente vai estar adicionando um servidor, e a gente vai chamar do nodes proto, ou seja, a gente vai ter que receber esse arquivo proto que a gente criou. Então eu vou vir aqui, colocar const nodes proto igual grpc.load notes.proto. E o que é isso? A gente vai estar lendo o arquivo proto que a gente criou. Então isso aqui, bem tranquilinho, ele só vai lá e lê o arquivo e a gente vai estar usando ele aqui. Então, com esse nodes.proto, eu vou dar um ponto note service, que lembrando, foi esse note service aqui que a gente criou. E a gente vai dar aqui, ó, um ponto service. A gente vai estar chamando o service dele. E aqui eu abro chaves e eu vou chamar o list. E agora a gente vai receber dois parâmetros. Um é
é um que a gente não vai utilizar, a gente não vai ter necessidade. E o segundo vai ser um callback, que é o valor que a gente vai estar enviando para a função que a gente vai estar chamando. Então ele vai lá no service, a gente vai passar, adicionar esse service list, e esse list vai estar chamando outra função que a gente vai criar em outro arquivo, que aí de fato vai, por exemplo, lá pegar do banco de dados e vai fazer tudo que ele tem que fazer. A gente vai passar aqui um callback, uma arrow function aqui, e a gente vai chamar esse callback passando no e as nodes. Então, é um exemplo bem básico, então só para ver como é que é essa chamada. Então, a gente só vai estar recebendo as nodes e passando ela de volta. Então, não vai ter nenhuma ação muito séria aqui. A gente só vai estar passando de volta as nodes. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso cliente gRPC. Ou seja, a gente não vai ter um front-end, a gente vai ter um cliente que é esse cliente que vai ser chamado, que vai chamar as funções que quem está fazendo essa chamada vai estar pedindo. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada client, que é ela que vai estar fazendo as chamadas, que o cliente vai ter acesso de fato. Então eu vou criar aqui client-grpc.js. E agora vamos brincar aqui. Primeira coisa, a gente vai pegar o RPC. A gente vai pegar um módulo aqui do RPC, do gRPC. Vai dar um require gRPC, que nem a gente fez na pasta lá inicial. Eu vou criar uma variável node service, que vai dar um load. No load, no meu arquivo, notes.proto, tá dando load aqui, e a gente vai chamar .note service. A gente vai estar chamando lá o service aqui. A gente só vai estar recebendo aqui o note service basicamente, não tem nada muito complexo aqui. A gente vai criar uma variável client, que vai ser o cliente que a gente vai estar utilizando. A gente vai dar um new note service, tá certo? E a gente vai passar aqui o localhost 3333. E agora, vai botar um ponto e vírgula aqui. A gente vai criar um grpc.credentials. Então a gente vai criar as credenciais necessárias para fazer a chamada. Isso é bem padrão, não tem nenhum segredo. Então ele só vai estar criando o que ele precisa para fazer essa chamada. E a gente vai exportar isso e a gente vai precisar disso em outros arquivos, a gente vai ter que usar isso. Então eu vou dar um module.exports passando o client. Tá. A gente vai estar exportando isso aqui. Então, basicamente, a gente está criando o servidor do cliente aqui para a gente poder estar acessando. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai criar a função que, de fato, vai fazer a chamada que a gente vai estar passando para o usuário as notas que ele pediu. Então, a gente vai criar aqui um get_notes.ts. Opa, ts, não me confundi. .js. E agora, vamos, de fato, retornar para o usuário aí essas notas. Então, eu vou pegar o cliente, que é o cliente que a gente vai precisar para fazer essa chamada. Vou dar um require .client grpc. E agora a gente vai chamar a função client.list. O primeiro parâmetro vai ser um objeto vazio, que é esse primeiro valor aqui, esse método list que a gente criou. Tá chamando aqui o callback bonitinho. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui no getNotes. O segundo parâmetro ele vai receber. O primeiro é um erro. Caso ele dê um erro, a gente vai poder retornar o erro para ele. E as notas que ele recebeu. Então, vindo aqui, abrindo. Agora a gente vai fazer uma verificação básica só para retornar para o usuário mesmo, sem muita firula, só para a gente entender como é que funciona. A gente vai dar um if. Se não tiver erro, dá um console.log nas notas para mim, para ver se ele vai estar retornando para a gente essas notas aqui que a gente criou. Aqui no caso a gente poderia estar fazendo uma chamada no banco, aí fazendo o que a gente quer. E agora, se não, o que a gente vai fazer? A gente vai console.error, a gente vai estar retornando o erro para o usuário. Bem simples, bem básico. Então, retomando tudo que a gente fez. Criamos aqui o arquivo proto, que tem as notas, tem o método aqui que a gente está chamando. Esse método vai estar... a gente criou esse método aqui dentro do nosso service, a gente adicionou um service para isso, para estar fazendo essa chamada, e a gente está passando as notas, que vai ser a que vai ser retornada nesse método getNotes. Agora, vamos finalmente testar se essa bagunça toda aqui funcionou. Então, eu estou aqui no meu terminal no projeto, dentro da pastinha do projeto. Eu vou dar um node index.js. Pronto, o servidor aqui já está rodando. E agora, o que eu vou chamar para receber essas notas? Eu vou entrar dentro da minha pasta aqui. Vou entrar dentro do client e vou dar um node getNotes. Vamos ver se isso aqui vai estar funcionando. Failed to connect to our address. Vamos ver o que aconteceu. Só uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de colocar aqui no nosso servidor. Descobri aqui o que era. Era uma coisa bem básica que eu acabei só esquecendo. Que é algo que a gente tem que estar mandando para a gente ter acesso lá no nosso client as credenciais do gRPC do servidor. Então a gente tem que dar um server.bind para a gente mandar esses valores
lá para o nosso servidor. Então a gente vai passar aqui esse endereço aqui, ó, 127.0.1, que no nosso caso é o localhost, 2.3333, que é a porta que a gente está utilizando. E a gente vai passar o grpc.servercredentials.create insecure, que minha câmera está até na frente. Opa, aqui. Esse create insecure aqui. Agora, vamos rezar para estar funcionando. Vamos dar um clear aqui. Eu vou iniciar o servidor primeiro aqui, né? Node index. Já iniciou o servidor. Opa, aqui tá rodando. Ah tá, aqui só tá escrito errado HHTP, mas não tem problema. Dando um node get notes, agora bonitinho, ele já retorna pra gente o objeto com as notes, o array que a gente criou ali bonitinho. Então a gente já fez essa chamada e entendeu certinho como o gRPC funciona. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Se inscreva no canal e é isso. Valeu. Falou, gente.